Sou errado por dizer ao meu pai que cortarei relações com ele se ele não vier ao meu casamento? Meu pai é um músico pouco conhecido em meu país. Devido à sua carreira, ele perdeu a maioria dos meus marcos enquanto eu era criança. Peças na escola, alguns aniversários e minhas formaturas no ensino médio e na faculdade, para citar alguns. Principalmente eventos dos quais ele foi informado com meses de antecedência e cancelados semanas ou dias antes. Ele sempre pedia desculpas por fazer isso, mas nunca parecia se sentir culpado. Lembro que quase brigamos porque eu não queria assistir a um vídeo que ele havia perdido na minha formatura do ensino médio para filmar. Doeu tanto em minha infância que parei de esperar que ele aparecesse. Isso ainda me incomodava quando fiquei mais velho, mas naquele momento entendi que era o trabalho dele, e deveria estar grato por ele ter um. Vou me casar no início de setembro. Meu noivo e eu planejamos esse casamento há 1 ano e meio. A data foi decidida e os convites foram enviados há meses. Quase todos os convidados já confirmaram presença. Lembrei meu pai da data várias vezes no ano passado, e ele me garantiu que havia bloqueado a semana inteira do casamento e que estaria lá. Há alguns dias, meu pai me ligou para informar que precisava marcar um show para o dia do meu casamento. Ele se desculpou e disse que me compensaria com um presente. Eu não quero um presente. Quero que meu pai venha ao meu casamento. Então eu disse a ele que ou ele descobrisse uma maneira de reagendar, ou que eu sei que ele provavelmente conseguiria se tentasse, ou eu cortaria relações com ele. O que se seguiu foi uma das maiores brigas que já tivemos. Ele me chamou de ingrato, mimado e egoísta por lhe dar esse tipo de ultimato e esperar que ele mudasse seu horário de trabalho para meu próprio benefício, o que ele já me pediu para fazer em muitas ocasiões. Ele gritou, e eu me segurei para não gritar de volta. Ainda estamos brigando por isso. A maior parte da minha família está do meu lado, embora tanto minha mãe, a divorciada de meu pai, quanto meu noivo tenham me alertado para não fazer nada de que possa me arrepender. Minha irmã é do lado paterno, o que não me surpreende. Eu amo meu pai e realmente não quero parar de falar com ele, mas cansei dele esperando poder perder minha vida sem consequências. Dito isto, estaria mentindo se dissesse que não me sinto culpado. Só de escrever tudo isso me fez sentir como um grande pirralho. Edith, pensei em esclarecer algumas coisas. Minha mãe e meu noivo estão 100% do meu lado. Eles me disseram para ter cuidado porque sabem que eu realmente não quero ir para a Carolina do Norte. Além disso, minha mãe mal fala com meu pai há quase 20 anos e meu noivo está comigo porque nos amamos, não por causa de quem meu pai é. Meu pai não é um artista esforçado. Ele está nesta linha de trabalho desde antes de eu nascer. Eu não o consideraria rico, mas ele vive mais do que confortavelmente. Se eu achasse que ele não tinha condições de remarcar um show, não o culparia por não poder comparecer ao casamento. E sim, ele pagou pensão alimentícia e sustentou a mim e minha irmã. Eu tenho outras pessoas que podem me acompanhar até o altar. Meu padrasto, o que deixaria meu pai furioso, então eu poderia fazer isso apenas por mesquinhez, e pelo menos 2 dos meus melhores amigos estariam mais do que dispostos a fazê-lo. Meu pai não vai pagar nenhuma parte do casamento. Ele se ofereceu, mas eu recusei. Não moro mais com ele tanto eu quanto meu noivo temos bons empregos. Quando eu era mais jovem, disse a mim mesmo que, quando não precisasse mais do dinheiro dele, nunca mais o pediria. Minha irmã não é a criança de ouro. Ele também perdeu muitos de seus marcos. Edith 2, já tentei agir indiferente antes. Não funciona. Ele interpreta isso como perdão. É a razão pela qual ele ainda faz isso. A atualização. Vou começar dizendo que seus comentários no meu primeiro post foram muito reveladores. Embora algumas das suposições que você fez estivessem erradas, pude ver de onde todas elas vieram, e a maior parte do que você disse foi tão certeiro que foi doloroso de ler. Alguém disse que meu pai não me vê como uma pessoa, mas como uma extensão dele mesmo. Essa doeu mais, porque é a melhor definição do meu relacionamento com meu pai que já vi. Meu pai não foi negligente no sentido tradicional. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 7 anos e minha mãe tinha a custódia primária de mim e de minha irmã, mas ainda íamos à casa dele várias vezes por semana. Minha mãe é professora e não conseguia nos sustentar apenas com seu salário, então ele foi nosso principal apoiador financeiro mesmo após o divórcio. Por tudo isso, ele parece acreditar que foi o melhor pai de todos os tempos. Sempre que brigávamos, ele sempre insistia que eu estava errado e era ingrato. Esses mesmos argumentos foram usados sempre que demonstrei que estava chateado por ele ter perdido meus marcos. Na cabeça dele,
Por exemplo, eu não poderia ficar bravo se ele perdesse minha formatura do ensino médio ou se não prestasse atenção em nenhum dos projetos que desenvolvi na faculdade, porque era ele quem pagava meus estudos. Decidi parar de reclamar disso quando era mais jovem, pois percebi que não conseguiria fazer com que ele visse o meu lado. No entanto, esse incidente do casamento pareceu um ponto de viragem. Especialmente porque ele não estava pagando nada dessa vez. Isso me fez aceitar que ele não se importa mais com o quanto contribuiu, mas ainda acredita que não tem o direito de ficar chateado. Agora percebo que não há como vencer isso. Se ele não vier, ficarei arrasado. Se ele o fizer, sempre me lembrarei que tive que forçar meu próprio pai a vir ao meu casamento. Neste ponto, nem tenho certeza do que é pior. Há alguns dias, tive uma conversa com meu pai por telefone, na qual expressei tudo o que foi dito acima e muito mais. E como esperado, ele me chamou de dramático, me acusou de me alienar e me repreendeu por falar com ele daquele jeito. Desliguei na cara dele. Nossas brigas são assim desde que eu era adolescente e isso nunca resolve nada. Não nos falamos desde então. Enviei-lhe uma longa mensagem, basicamente dizendo que não queria notícias dele até que ele estivesse pronto para me dar um sincero pedido de desculpas e confessar que o status do nosso relacionamento é culpa dele. Isso tudo é ilusão, eu realmente não acho que nada disso vá acontecer. Eu amo meu pai e sei que ele me ama demais. Mas não posso mais fazer isso. Ele esteve presente durante toda a minha vida e ainda mal me conhece como eu sou. É a vez dele fazer esse esforço. No momento, estou tentando reunir entusiasmo para o meu casamento. Perdi a maior parte nas últimas semanas. Meu noivo, minha mãe e meus amigos estão todos tentando me animar e está começando a funcionar. Definitivamente estou me sentindo muito melhor do que na semana passada. Estou muito grato por tê-los em minha vida. Então é isso por enquanto. Obrigado a todos pelo apoio no meu post anterior. Atualização final. Ei pessoal! Esta provavelmente será minha última atualização. Em primeiro lugar, tenho o prazer de anunciar que finalmente me casei com o amor da minha vida há quase 2 semanas. Nos últimos 6 anos, este homem tem sido minha rocha, meu melhor amigo e meu maior apoiador, e mal posso esperar para passar o resto da minha vida com ele. Dou a ele, à minha mãe e aos meus amigos, especialmente ao meu incrível MOH, todo o crédito por me ajudarem a recuperar o entusiasmo pelo meu casamento. E foi incrível. Todos se divertiram, a comida estava ótima e ninguém ficou muito bêbado, há uma preocupação constante minha, alguns amigos meus têm essa tendência. Voltei para casa sabendo que passará o dia do meu casamento rodeado de pessoas que me amavam. Mas meu pai não estava lá. Depois de pensar muito bem sobre o assunto e conversar sobre isso com minha família paterna, a todos eles do meu lado, percebi que não estava pronto para ir para a Carolina do Norte. Principalmente porque terei que vê-lo pelo menos uma vez por ano durante as férias. Mas legitimamente não quero mais investir em nosso relacionamento. Então, por enquanto, estou indo extremamente LC. Vou agir de maneira civilizada, embora provavelmente com frieza, sempre que estiver perto dele, mas é isso. Não atendo suas ligações ou mensagens de texto, ele não é mais bem-vindo em minha casa e não o convido mais para nada, incluindo meus aniversários, eventos de trabalho e eventos importantes de meus futuros filhos. Estou deixando a porta aberta caso ele queira tentar se esforçar para melhorar a terapia, desculpas e realmente se importar com minhas realizações, mas estou mais do que pronto para fechá-la. Acabei conversando com ele mais uma vez, novamente por telefone, algumas semanas depois da minha última atualização. Eu disse a ele tudo o que foi dito acima. E quando ele gritou comigo, pedi-lhe para citar um único projeto em que trabalhei na faculdade. Eu havia contado a ele cerca de 4 e expliquei um deles em detalhes várias vezes, nenhum dos quais ele se lembraria no dia seguinte. Ele não poderia. Pedi-lhe que descrevesse pelo menos vagamente um deles. Ele também não poderia. Continuei perguntando a ele sobre vários detalhes sobre minha vida dos quais me lembrava claramente de ter contado a ele, sempre pelo menos 2 vezes. Nada. Ele alegou que eu nunca lhe contei nada disso. Eu disse que não apenas o informava sobre essas coisas com frequência, mas também já havíamos tido essa mesma conversa dezenas de vezes antes. E o resultado é sempre o mesmo, e ele é um ótimo pai e eu sou ingrato e dramático. Eu disse a ele que sempre o amarei e serei grato pelas coisas que ele fez por mim, mas terminei. Ele só se preocupa comigo como sua filha, e não como uma mulher adulta que existe fora de sua vida. Na verdade, ele nunca se importou com nada que não fosse sobre ele. Cansei de ele pensar que não mereço o mesmo respeito que fiz de tudo para dar a ele toda a minha vida. Não nos falamos desde então.
Minha prima me contou que a mãe dela, a sua irmã mais velha, o repreendeu ao telefone alguns dias depois. Minha mãe se ofereceu para fazer o mesmo, mas eu recusei. Ele está tentando conversar com minha irmã sobre isso, mas eu disse a ela para ficar fora disso. As coisas estão melhorando um pouco entre mim e ela. Pensei em pedir para meu padrasto me acompanhar até o altar, mas ele se lembrou de eu ter dito que nunca quis que meu pai me entregasse, então ele me incentivou a fazer as coisas do meu jeito. Acabei caminhando sozinho, ao som de uma versão de cordas de Nothing Else Matters, do Metallica. Mais ou menos na metade do caminho, minha afilhada de 3 anos veio até mim e agarrou minha mão, e caminhamos juntos o resto do caminho. Foi perfeito. E muito melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter planejado. Meu pai me mandou uma mensagem durante o casamento, provavelmente para pedir fotos. Eu não respondi. Por enquanto, me sinto entorpecido. Há muito pouco sobre a situação que não partiu meu coração e não estou exatamente feliz com o resultado. Na maioria das vezes, estou triste demais para pensar no lado positivo, mas exausto demais para realmente me sentir triste. Dito isto, também estou em êxtase. Nunca pensei que ficaria tão feliz com meu casamento como estou. Também acabamos de voltar da lua de mel, então ficou mais fácil focar nos bons momentos. Além disso, algumas pessoas me mandaram PM perguntando quem é meu pai, ou até mesmo especulando sobre isso. Por favor, não. Esta ainda é minha família. Apesar de tudo, ele ainda é meu pai e eu o amo. Vim aqui em busca de conselhos, não de vingança ou sabotagem. Eu não teria criado um descartável se não quisesse ser mantido anônimo. Isso é tudo, pessoal. Obrigado por todas as suas amáveis palavras e conselhos. Já que chegou até aqui, se inscreva para me ajudar.